Nós estamos aqui hoje com Bernardo Caiado, um empreendedor de sucesso que alcançou o sucesso aos 30. O motivo pelo qual hoje eu estou aqui com essa empresa é a inquietação que o seu propósito te causa. E ele tem uma série de insights, experiência de vida, de negócio, de empreendedorismo que ele vai contar pra gente. Você tem que ser apaixonado pelo projeto, pelo que você está fazendo, o que você está montando. É muito difícil isso hoje em dia. As pessoas buscam muito dinheiro, imediatismo. Elas querem primeiro o retorno, elas não entregam primeiro. São experiências de vida, não são experiências de teoria. Eu acho que quem não arrisca nada, arriscou sua própria vida. Então eu não queria ter arriscado a minha própria vida. Eu estava operando uns 40 anos já, né? Na época eu estava com 35. E eu pensei, poxa, agora eu consegui as condições necessárias para seguir meu propósito. Então a EJE nasceu não de uma responsabilidade, primeiro de reunir as condições necessárias para isso. Depois eu fui seguir ele e não me escondi dele. Porque nada é mais forte do que o empreendedor contar a história de vida dele. Nós estamos aqui hoje com Bernardo Caiado, o empreendedor de sucesso que alcançou o sucesso aos 30, e ele tem uma série de insights, experiência de vida, de negócio, de empreendedorismo que ele vai contar pra gente. São experiências de vida, não são experiências de teoria. Não são... É claro que ele estudou, se aprofundou em uma série de conhecimentos para chegar onde ele chegou. E ele vai contar pra gente de uma forma muito natural, muito espontânea, e eu convido você a participar conosco desses momentos aqui. Bernardo, eu passo a palavra para você agora. Obrigado, eu me sinto honrado de estar aqui. Eu acho que quando você está de parabéns, o que você está fazendo é uma iniciativa que vai ajudar muita gente. Muito obrigado. Você é uma pessoa que eu admiro muito e eu acredito tanto em você que eu estou aqui. Eu acho que empresário tem que ser uma pessoa muito reservada, mas eu estou junto com você nesse seu projeto. Nunca deu entrevista, né, Bernardo? Nunca. Primeira vez, né? Primeira vez, nós vamos ter a oportunidade de ouvir aqui Bernardo Caiado contando a trajetória de sucesso, trajetória de vida, porque nada é mais forte do que o empreendedor contar a história de vida dele. Bernardo, tem uma história bem interessante no momento da sua vida que você precisou tomar uma grande decisão. Eu queria que você compartilhasse com a gente esse momento da sua vida que você tomou a decisão de fundar a EJE Telecom. Falando da sua primeira pergunta, a EJE ela vem da minha busca pelo meu propósito. Eu acho que eu tinha um ambiente seguro, eu estava trabalhando na empresa dos meus pais, da minha família, e eu vinha num caminho já com segurança, em ramos que eu já dominava, ajudando como eu podia. A gente fez várias realizações, eu era realizado, eu tinha uma boa condição lá, e o motivo pelo qual hoje eu estou aqui com essa empresa é a inquietação que o seu propósito te causa. Sonhos e propósitos são coisas diferentes. Eu também gostaria de ter acesso aos meus sonhos, gostaria de ter mais bens, uma melhor condição de vida, mas o que realmente me fez abrir a minha própria empresa foi o meu propósito. Eu gostaria de ser responsável pela minha própria empresa. Eu comecei a ter uma cobrança muito forte em mim. Comecei a sentir que eu não estava realmente aonde eu deveria estar. Eu achei que eu buscava por autonomia, eu tinha sinais disso. E eu acho que há um grande tempo para você diagnosticar o que é um propósito. E quando eu consegui diagnosticar ele e consegui reunir as condições necessárias para mim poder abrir minha própria empresa, a EJE nasceu. E Bernardo, uma coisa interessante que é o seguinte, você já tinha chegado num patamar de sucesso, empreendedorismo, empresarialmente falando, né? Porque você já vinha de uma trajetória, né, na holding familiar, como você comentou, e o que é interessante aí, e eu gostaria que você falasse mais esse ponto,
que você teve que tomar uma decisão, né? Você falou que tomou uma decisão por um propósito de vida que você tinha. Mas você não teve medo? Sim, é claro. Na verdade, antes de abrir a Age, a gente tentou fazer uma mitigação de riscos. A gente mapeou vários projetos antes de tomar a decisão de realmente apertar o botão e falar vamos fazer a Age. A gente mapeou vários negócios diferentes. Procuramos uma anomalia entre oferta e demanda. Quando eu mexia com transmissão de energia, havia um cabo OPGW que transmitia dados entre as subestações e eu fui abordado por uma série de empresas do setor de telecom e elas estavam se matando por um espaço naquele cabo, né? Ele tinha 24 pares e as pessoas queriam um espaço naquele cabo. E aí eu fui estudar o porquê que elas estavam buscando isso e qual era o valor que realmente isso deveria ser dado a esse cabo. E aí eu tive a grata surpresa de entender que o setor de telecomunicações estava crescendo muito. E aí eu resolvi estudar mais um ano desse setor de telecomunicações, entender, montar um plano de negócio. E aí eu descartei vários outros desses setores, uns inclusive na área de energia, onde eu já estava dominado, já tinha todo o risco jamais mitigado. E a gente decidiu ir para o setor de telecomunicações. Você tem que acreditar muito, você tem que ser apaixonado pelo projeto, pelo que você está fazendo, o que você está montando. É muito difícil isso hoje em dia. As pessoas buscam muito dinheiro, imediatismo. Elas querem primeiro o retorno, mas não entregam primeiro. Então eu acho que o desafio foi primeiro eu entender eu como pessoa, o que eu queria para mim, para minha vida. Eu acho que quem não arrisca nada, arriscou sua própria vida. Então eu não queria ter arriscado a minha própria vida. Eu estava beirando os 40 anos já, né? Na época eu estava com 35. E eu pensei, poxa, agora eu consegui as condições necessárias para seguir meu propósito. Então a Age nasceu não de uma responsabilidade. Primeiro eu reuni as condições necessárias para isso. Depois eu fui seguir ele e não me escondi dele. Que é o segundo problema das pessoas. Elas não optam pelo caminho menos seguro. Elas passam, às vezes, uma vida se escondendo do seu propósito. Elas não arriscam, né, Bernardo? Elas não estão dispostas a arriscar. Porque quando você chega a um determinado ponto, uma zona de conforto, é muito natural. Até porque você que é empreendedor e que já passou por dores passadas, você sabe a dor. Não é fácil. São dores emocionais, são dores financeiras, são uma série de problemas que você tem que enfrentar, né? Para você se desafiar novamente. Mas uma coisa interessante que você falou aí, Bernardo, que eu quero pontuar aqui mais uma vez, o que te levou a tomar a decisão de investir num ramo de telecomunicações? Porque você já vinha de ramo de energia, né, de outros ramos, ramo de pecuária, de agropecuária, de agronegócios. O que te levou a tomar a decisão de investir nesse segmento de telecomunicações? Primeiro foi o preparo. A gente, quando foi migrando de ramos, a gente trabalhou com hidrelétricas, com PCHs, com transmissoras de energia, com mineradora. E há outras atividades no grupo da minha família, como agropecuária, mas o que a gente percebeu na troca de ramos é que havia sinergia entre eles. Havia uma grande sinergia entre eles. Havia habilidades que elas são comuns desses negócios. E o plano de negócios, o preparo, ele não veio sozinho, não veio só do Bernardo. Eu busquei técnicos, consultores, eu trouxe muitas informações, eu fiz benchmark, eu passei um ano antes do negócio ser aberto, antes de eu tomar a decisão. Eu passei um ano estudando esse negócio, visitei muitas empresas e cheguei à conclusão de que o meu plano de negócio estava correto. E foi por esse motivo que eu não tive medo de abrir o negócio. Aí foi o momento que você acreditou que poderia dar certo, né? Sim. Foi o momento que você se lançou. Porque é interessante que o empreendedor que está nos ouvindo agora,
ele fica assim, preocupado, pensando, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Você vê que você mitigou os riscos, você analisou o mercado, você buscou o máximo de dados, o máximo de informações para você investir nessa área. Mas tem um ponto aqui que eu quero que você falasse também, Bernardo, os insights e as experiências que você teve passadas na sua vida de empreendedorismo para você chegar nesse ponto. Eu queria que você contasse um pouco daquela história que você me falou da agropecuária, quando você ainda era criança ainda, né? 12 anos, 10 anos ainda é muito novo. Eu queria que você falasse para as pessoas os insights que você aprendeu naquela época. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que a gente tem uma referência, né? O meu pai, ele sempre foi uma grande referência. Quando eu era criança, ele era um grande pecuarista, era uma pessoa que também era um grande empreendedor, que vinha fazendo grandes projetos, grandes realizações, e eu acompanhei ele, e ele nunca deixou de me levar nesses projetos, de me cobrar muito, e eu ia nas fazendas como menor aprendiz, né? Então abria a mão no meu tempo, às vezes eu ficava chateado. Hoje eu dou um profundo valor no que passou e acho que uma família muito bem organizada é muito importante. Você tem que ter uma estrutura familiar. Acho que um grande empresário ele nasce das condições iniciais também. A gente precisa ter condições perfeitas para que uma criança vire um grande profissional lá na frente. Eu imagino, Bernardo. E tem uma outra parte na sua trajetória também, que foi quando você saiu da faculdade, né? Que você fez engenharia civil na UNB, e você, a sua família, né? O seu pai já estava investindo em outro segmento, que era o segmento de energia, e vocês foram construir hidrelétricas, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência de construir hidrelétrica, Bernardo. Bom, primeiro eu me formei em engenharia civil, eu segui os passos do meu pai, que era a minha referência. A gente teve uma fase de passar no vestibular, e que foi muito interessante, foi um desafio, mas aquela questão de perder tempo, tem um preço as coisas. Então, as hidrelétricas, a primeira questão que aconteceu foi o tempo que eu investi lá e deixei de investir na minha vida pessoal, no que todos da minha idade faziam na época. Então, começou como estagiário, eu ia enquanto época de faculdade nas usinas do meu pai, ele estava fazendo um grande passo para a empresa, estava começando a mexer com hidrelétricas, com os PCHs, e havia ainda um risco de engenharia, porque a gente, muito embora meu pai é o grande engenheiro, mas não havia referências de outras PCHs, as duas primeiras de Goiás foram as nossas, então a gente não tinha técnicos, equipamentos, processos muito bem definidos que a gente pudesse copiar. A gente meio que desbravou o setor de construção de hidrelétricas. Foi uma disrupção, né, Bernardo? Imagino que vocês tiveram que criar novas práticas no segmento de energia voltado para hidrelétricas e PCHs, né? E fala um pouquinho mais, como é que foi essa experiência? Qual os insights que você tirou desse momento da sua vida que você vivenciou isso? Então, primeiro, a gente tinha um grande desafio no setor de hidrelétricas, que era você construir as hidrelétricas. Lá, o preço de energia era muito bom, tinham grandes aproveitamentos hidrelétricos ainda, o Brasil tinha todo um potencial inexplorado, e a gente entendeu que o desafio era a construção. Eu acho que o primeiro insight que a gente pode tirar aqui foi que quando eu era estagiário, eu ainda não entendia muito a forma que eu entendo hoje, como é que funcionam as coisas, mas que aquilo foi importante na minha própria caminhada. Eu precisei aprender, né? Eu precisei aprender com os engenheiros mais velhos, e a empresa evoluiu, e um conceito importante é que quando você está dentro de uma empresa que evolui, você evolui junto. Então, eu acho que... Você cresce junto, né? Você cresce junto. E aí, na minha sequência natural, foi que eu, enquanto estagiário, eu mudei a minha vida em função
do crescimento da minha empresa. Eu fiz uma cadeia dentro da minha formação acadêmica, onde veio um ponto que era o planejamento de obras, o planejamento econômico, financeiro, e que veio me ajudar muito lá na frente. E isso por causa de um bom estágio, isso por causa de uma boa referência, uma boa oportunidade que eu tive. E depois, quando acabou essa fase de estagiário, eu digo para aquele que está começando, que acabou de se formar, que o estagiário ele ainda tem ainda proteção, né? Mas aí ele vira engenheiro e aí veio os primeiros grandes problemas. Fazer as usinas você mesmo. Aí é que fica mais sério. Botar a mão na massa, né, Bernardo? Porque uma coisa é teoria, né? Uma coisa é conhecimento científico, né? Conhecimento empírico, mas outra coisa é você colocar a mão na massa, né? Você ir para ação. E ser o responsável. Então, as 3 primeiras eu estava como estagiário e na quarta, eu já cheguei lá, tinha uma floresta e eu tinha que fazer uma hidrelétrica. Era simples assim. Você pega onde você agora é o responsável para fazer uma usina ali. Que assim responsabilidade, hein, Bernardo? Muita responsabilidade, né? Então, quando eu me formei, primeiro eu fui para uma outra empresa, fui para a OAS, trabalhei lá, no UHE, tinha 8.000 homens, morava no Maranhão. A experiência foi incrível, eu trouxe muito conhecimento para dentro da nossa empresa atual, da Rialma, e eu pude contribuir com a execução da obra do Pontal do Prata, que foi a primeira usina, depois com a do Caiapó, e a gente teve vários desafios nessas obras. Mas o primeiro deles foi você ser o responsável por tudo, e ter que estudar e ter a responsabilidade de fazer tudo dar certo. Quantos anos você tinha, Bernardo? Eu tinha 23 anos. 23 anos, gente. O Bernardo tinha 23 anos. Olha a responsabilidade que estava aqui, ó. Você imagina ser responsável pela construção, um dos responsáveis ou o principal responsável pela construção de uma hidrelétrica. Parabéns, viu? Obrigado. Mas tem uma história também que você já me contou, que foi quando, Bernardo, você teve que passar por uma situação difícil ali, quando você estava construindo uma hidrelétrica e teve que tomar uma decisão importante. Você lembra dessa história? Conta pra gente. Bom, lá nas usinas nós tivemos greves, a gente teve ameaça de todos os tipos, né? Para a gente conseguir concluir as obras, e a gente tinha riscos de não concluir a obra a tempo. Então, até hoje, a gente ainda sente o preço dessa conquista, né? Às vezes a gente fecha o olho, lembra daquelas dificuldades, do prazo de obra. O rio Caiapó, por exemplo, era um rio muito violento, ele crescia na época das águas, de uma maneira muito brutal até, e a gente precisava terminar na época de seca, a gente não podia ter atrasos na obra. Esse era o nosso desafio, fazer a obra dentro do prazo que podia ser feito. E a gente teve horas em que a gente pensou em dinamitar a usina para caso a gente não conseguisse cumprir o prazo. Então, quando chovia e a obra ia atrasar, me dava uma taquicardia, ficava com medo de não conseguir, por algum motivo externo, calculando, uma paranoia tremenda para a gente conseguir entregar o nosso compromisso. Eu quero que você comente agora uma nova fase, né? Porque o interessante é que vocês pivotaram, né? Você vem pivotando na sua vida, você vem pivotando dentro dos negócios, você vem diversificando em vários segmentos. Eu queria que você contasse da parte da transmissão de energia. Tá. Uma coisa importante que você comentou agora, sobre esse tempo que a gente perdeu, eu acho que é importante lembrar que isso começa cedo, né? Começou, como você falou, com uma criança, né? Uma criança, eu queria estar com as férias, eu não fui para lá. Então, por mais que não seja um trauma tremendo, mas depois, na época do vestibular, mesma coisa, eu estudei, passei até antes da hora na faculdade. Então, passar no vestibular de engenharia civil, quantas pessoas... Muito concorrido. Quantas pessoas não passaram, quantas pessoas não abriram mão do seu tempo.
E aí, na sequência, nós estávamos falando de morar fora, das pressões, principalmente eu tinha uma namorada, eu acabei sendo o primeiro a casar até, né? E aí, na sequência, a gente fala sobre a transmissora, né? Eu acho que foi importante, eu vinha de uma mineradora já, que era um outro ramo muito interessante, uma startup totalmente greenfield, onde a gente tinha risco tremendo, uma startup brava mesmo. E fizemos ela sair do papel. E aí eu estava mais confiante e apareceu uma oportunidade de compra de uma empresa, de uma posição de uma concessionária de transmissão. Ela tinha que fazer a obra, tinha que fazer linhas de transmissão e nós já fazíamos isso dentro das nossas usinas. Então eu já entendia tudo do setor, avaliei, olhei os números, aprendi ainda mais. Era uma outra classe de tensão, tinha desafios técnicos, tinha uma série de coisas, de especificidades, e a gente mesmo assim não conseguiu comprar essa transmissora. Só que o tempo todo na nossa vida a gente vê que Deus tira de uma mão e dá com a outra. No momento seguinte, nós estávamos no leilão de transmissão, concorrendo com as mesmas empresas que estavam com as grandes empresas do setor e assim foi. E aí, depois disso, nós concluímos participei de mais 4 transmissoras aqui no Grupo Alma e hoje nós estamos com mais 2 transmissoras para serem feitas, sendo uma delas uma das maiores obras do país, a maior do último leilão de transmissão. E uma coisa interessante, Bernardo, é que você sempre trabalhou em equipe, né? E equipe em família, que isso não é tão comum, porque tem empresas familiares que às vezes não dão certo, mas a empresa de vocês dá muito certo. E eu queria que você comentasse para a gente como é que funciona, né, esse mecanismo, enfim, essa hierarquia, como é que funciona isso para a gente entender? Bom, primeiro tenho que elogiar meu pai, meus irmãos, são grandes profissionais e obviamente que para dar certo precisa primeiro disso, né? Segundo, que era uma separação muito bem feita, né, entre os setores, mas a palavra final, dentro das empresas da Rialma, sempre foi do meu pai. Então, eu acho que o segredo é a gente primeiro focar no negócio e não na gente mesmo. A gente não tem que ter vaidade, a gente não tem que se achar mais que os outros, a gente tem que pensar, inclusive na própria EJE hoje, eu sou o último a servir todos. Na verdade, a pirâmide ela é o inverso. Você está na base servindo todos. Todos precisam entregar o trabalho para o cliente final. No caso da EJE, o meu cliente é que manda na empresa, não é o dono da empresa que manda nela. Muito bacana isso, Bernardo. Parabéns. Parabéns pelo que vocês têm desenvolvido até hoje. E Bernardo, conta pra gente agora, aí você fundou, né, a EJE, hoje você é o CEO da EJE, e como é que foi esse processo, desde quando você fundou a EJE até os dias atuais, até hoje? Conta pra gente o que você passou, né, o que você teve que pivotar, quais foram os desafios os maiores desafios que você teve para chegar ao patamar que a EJE Telecom está nos dias atuais? Bom, então primeiro a gente estudou o mercado e resolveu fazer um investimento no plano de negócio. Outro desafio é tirar o plano de negócio do papel. Começou a gente fazendo algo como a gente viu na pandemia, que era que era o desenvolvimento das vacinas, que era uma escala piloto. Então a gente pegou muito cientificamente e fez 7 bairros de Brasília e testou a nossa capacidade técnica, o nosso modelo, a nossa tese de investimento sobre esses 7 bairros consecutivos. E a gente não escolheu o melhor ou o pior, a gente simplesmente foi nos 7 de uma vez e uma vez ele dando certo, a gente sabia que tinha um timing de mercado, onde outras empresas iam vir para Brasília, e a gente resolveu simplesmente expandir e dominar o Distrito Federal inteiro, fibrar o Distrito Federal inteiro. Tem hoje a maior rede do Distrito Federal e o maior crescimento do Distrito Federal. O primeiro desafio que nós tivemos dentro da nossa tese de investimento era os 4 pilares, era a formação dos 4 pilares principais.
O primeiro deles era a governança. Então a gente precisou trazer pessoas, a gente trouxe muitas pessoas do zero absoluto. Todas as pessoas que eu trabalhava ficaram na minha empresa antiga e a gente precisou trazer as pessoas do zero para cá. E aí a gente teve pessoas que não foram tão bem, né? A gente teve de todos os níveis de pessoas possíveis aqui dentro. E aí a gente até formar um time, a gente teve que ir testando. Então esse foi o primeiro desafio. Então, o primeiro desafio, na verdade, foi pessoas. O segundo foi organizar essas pessoas, que é a governança. Onde a gente teve que trazer uma evolução. Imagina uma empresa que no começo é uma padaria. O padeiro anota a contabilidade dela no papel. No momento seguinte, ele vira uma rede de padarias. Mudou completamente o desafio dele de controlar a parte financeira. Então, a gente saiu de uma empresa do zero e foi trocando essa governança à medida que ela crescia. E sem forçar o custo dessa empresa, porque ela ainda era uma empresa pequena. Então, a gente teve que trocar a gestão da empresa de meses e meses aqui dentro. Praticamente, a gente brincava que era um cavalo de pau a cada mês aqui. E um outro desafio, né, então esse foi o segundo, eu trouxe do setor de transmissão de energia, que foi a gente chama de infraestrutura no estado da arte. As nossas linhas de transmissão são feitas para nunca desativarem, né? E a gente trouxe esse sistema para Brasília e sabia que o cliente dava valor nisso. A quarta foi a estratégia comercial. Então a gente replicou estratégias comerciais de outros que a gente observou no mercado, melhorou elas, e esse processo de melhoria, ele ocorre na empresa como um todo, ele é uma melhoria contínua. Então, eu acredito que um outro conceito importante foi os legados. Cada pessoa que veio, cada consultor que veio deixando um legado, veio deixando a gente um pouco mais forte. E hoje eu acredito que a gente ainda tem muito a melhorar, mas a gente está muito distante do que foi no começo. E nessa área de tecnologia, da infraestrutura do estado da arte, também tem que se levar em conta que a gente colocou a Nokia, né, a gente viu que a Nokia era a melhor opção para nós e colocou o que há de melhor para o cliente. Hoje o nosso endomarketing aqui, ele coloca o cliente em primeiro lugar. Ele está em todas as reuniões, é ele que paga o salário da gente, ele que paga todas as nossas contas. Então, os funcionários, eles sabem que é o cliente que avalia ele, é o cliente que toma as decisões dentro da empresa. Então, essa é a cultura que a gente implantou dentro da EJE, de o cliente em primeiro lugar e meritocracia em cima da satisfação do cliente. E hoje, Bernardo, vocês já estão com mais de 50 mil clientes. Esse número está atualizado, né? Acredito que é isso, mais de 50 mil clientes, não é isso? E o interessante é que vocês cresceram, tiveram um crescimento exponencial, muito rápido, né? E quais são os objetivos da EJE? Aonde a EJE quer chegar no futuro? Bom, esse projeto é um projeto que tinha o objetivo de chegar em 200 mil clientes. Se a gente vai chegar, a gente não sabe. Mas a gente é a empresa que mais cresce hoje no Distrito Federal. E se a gente mantiver esse crescimento, provavelmente a gente chegará lá. E a gente não chega à toa. A gente primeiro entrega o resultado, que é a qualidade. O cliente dá valor no nosso serviço, é um serviço essencial. Uma verificação que tem que ser feita em qualquer projeto que a gente vai fazer é: o que você está fazendo para a sociedade? A gente está fazendo um negócio que muda a sociedade. Nós levamos educação, né? A gente está levando informação, a gente está levando conectividade, a gente está fazendo serviços ativarem, empresas viabilizarem. Então, eu acho que é um serviço essencial. O de energia já era, o de fertilizante era comida, né? A gente estava fazendo mais produtividade na mesma área plantada. Isso é fundamental. E agora a gente está mexendo com a internet. Então, muito bom também. E Bernardo, para essa pessoa que está nos ouvindo agora, quais os conselhos você daria para esse empreendedor que quer pivotar no seu negócio, ele quer diversificar, ou para esse empreendedor que está começando agora? O que você falaria para essas pessoas?
Primeiro, estudar muito, né? Estudar muito do setor que você vai entrar. Segundo, trazer o plano de negócio de uma maneira científica, não usar a parte de emoção, retirar ela, pelo menos na análise do plano de negócio, estudar vários negócios, não se prender a um só, porque muito embora esse negócio pode ter ficado viável, mas tem outro mais. Também ouvir consultorias. Eu acho que consultoria é uma das coisas mais baratas que existem, né? Quanto vale uma ideia? Quanto vale um deixar de errar? Então eu acho que é muito importante isso. Calcular bem seus riscos. Eu acho que é isso. Bernardo, uma coisa que você falou diversas vezes, em outras palavras, que eu gostaria de comentar com as pessoas que estão nos ouvindo agora, que o empreendedor, a emoção e a razão. A emoção e o desapego. Porque às vezes, Bernardo, a pessoa quando ela vai empreender, não que ela tem que ter paixão pelo seu negócio. A paixão é fundamental, porque é a paixão que vai fazer ela permanecer no processo, né? Principalmente nos momentos de baixa, nos momentos de dificuldade. Mas essa palavra desapego é muito importante. E eu percebo que você sempre estudou e você sempre empreendeu nos seus negócios, deixando de lado a questão emocional. Até porque os estudos científicos dizem que os grandes empreendedores, por que eles crescem tanto? Pelo desapego. Eu queria que você comentasse um pouco dessa característica para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Olha, com a sua própria filha, você cria ela, dá um carinho, paixão, tudo que você pode por ela, mas um belo dia ela casa e ela vai embora, né? Então eu acho que o negócio é mais ou menos a mesma coisa. A gente precisa cultivar ele, criar ele, organizar ele, mas a gente tem que entender que nós temos uma profissão, nós somos empresários e a gente precisa fazer. Existe um lado científico nisso. Você precisa ter cuidado com os números. É isso que é a sua profissão. Bernardo, eu quero te agradecer pelas suas palavras, pelas suas considerações e pelos aprendizados, porque as pessoas que estão nos assistindo agora, com certeza, você falou algo que mudou a vida de muita gente. E de coração, muito obrigado. Obrigado a você. Espero ter ajudado. Muito obrigado.